Eu concordo. Eu acho que, por exemplo, eu acho que teve uma galera que foi muito ingênua em achar, por exemplo, que o Bolsonaro era um cara idôneo com, 30 anos de deputado, o cara nunca teve, não pode ser acusado de corrupção. Mas eu acho que a corrupção, ela vai além do que é legal ou não. Por que eu quero dizer com isso? Tem coisa que não é ética, sabe? Tem coisa que, por exemplo, e o dinheiro dos apartamentos lá eu usava pra comer gente. Porra, isso, caralho, como é que tu ouve essa merda e fica tranquilo com isso? Admitiu que ele não tinha pudor com o dinheiro público. Não é ético, sabe? Mas sabe por que o Bolsonaro não tá na Lava Jato? Porque ele é ladrão de galinha. Ele não tá na Lava Jato porque ninguém quis comprar ele. Se a Odebrecht oferecesse pra ele o que ofereceu o Palmonte, ele tava na Lava Jato. Ele era baixo clero. Não tá porque o negócio dele, ele era um cara tão inexpressivo na Câmara que ele nem entrava nos esquemas. Ele entrava só... Então o que ele fazia? Rachadinha. Roubava dinheiro de assessor pra pegar de volta. Lavava dinheiro com imóvel. Se envolvia com miliciano em Rio das Pedras. Usava um miliciano como assessor. Depositava cheque de não sei quanto na conta da mulher. Né? Lavava dinheiro com rachadinha de gabinete. Coisa de ladrão de galinha. Então, ele não foi pego, não é porque ele não é corrupto. Ele fazia corrupção miúda porque era o que tinha pra hoje. Agora que o cara virou presidente... Você acha que tá rolando os esquemas bolsonaristas? Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma, pra ser sincero. Eu acho que todo político é filha da puta. Cara, eu te entendo. A gente conversou sobre isso antes de entrar no ar. O que eu acho é o seguinte. Essa ideia de simplesmente negar a política, ela pode vir de um sentimento muito autêntico, que é de ver que tá uma merda e que muitos que entraram lá não fizeram nada pra mudar essa merda. O Estado só me fudeu a minha vida inteira. Ele Toda só me atrapalhou. Isso, assim, toda interação mas com o Estado esse sentimento que as pessoas têm, o problema é o seguinte, qual é o passo seguinte? Você dizer aqui, toda política é uma merda, ninguém presta, é tudo ladrão. Essa é a parte mais fácil do assunto. A parte difícil é chamar você pra sentar aí e falar as tuas ideias. Não, essa é... já fazendo merchandising do programa no meio da minha resposta, porra. A parte difícil é o passo seguinte, você vai fazer o quê? E o que você faz com esse seu sentimento? O que você vai fazer com ele? Você vai levar pra casa e dormir com ele? Sim. E depois, como é que resolve? Qual é a solução, então, fora da política? Se todo político não presta, se toda política é uma merda, qual é a solução? Na minha visão, eu acho que a gente consegue influenciar a política através da comunicação. A gente pode não estar lá dentro, mas os caras que estão lá dentro vão estar prestando atenção no que a gente vai estar falando, ou que vai estar acontecendo aqui, sacou? E eu acho que nesse sentido a gente consegue influenciar. Mas eu concordo com você. A política, o jogo que a gente está jogando agora, é o jogo da política. A gente criou esse sistema que tem centenas de anos. Vocês fazem política aqui? Claro, com certeza. Com certeza. Certo? Vocês são influenciadores, vocês influenciam gente para ideias, quem que vocês convidam, as posições que vocês defendem, vocês estão nas redes sociais. Isso é uma forma de fazer política. O que eu tô querendo dizer, bicho, é que não tem solução fora da política. Não adianta você demonizar. Você tem que ser firme o suficiente para botar o dedo na ferida e criticar toda a bandalheira, toda a safadeza, toda a vagabundagem, todo o roubo de dinheiro público que se faz. Agora, não existe uma outra solução, ninguém inventou uma até hoje, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a nossa vida, que não passe pela política, cara. Pelas diversas formas. Ela não precisa ser se candidatar. Ela pode ser se candidatar, que é a forma direta de exercer o poder, mas pode ser fazer a política via comunicação, pode ser fazer a política, que é o que eu fiz a minha vida toda, via movimento social na rua para reivindicar coisas, né? Isso são formas diferentes de fazer política, mas todas elas dão na política. A diferença é que a gente se acostumou no Brasil a ter política com P maiúsculo, que é a política de oportunista, vigarista e gente que usa ela para ganhar dinheiro como trampolim para interesse pessoal. Né? Mas existe uma política com P maiúsculo. E existe uma... a gente tem que construir ela. E existe também uma neymarização da política. Ih, caralho. O que Como é isso que é quer isso dizer? aí? Os políticos, eles viram ídolos. Isso é Tá péssimo ligado? também. O Lula, por exemplo, ele é um ídolo, ele virou um mito, ele virou uma Assim mitologia. como o Bolsonaro. E sabe, por isso que a gente fala que político não presta, ou política é tudo ladrão, eu não gosto de político. Porque a gente tem que quebrar essa imagem do que o político é algo além. Ele não é nada além. Se ele é alguma coisa, é alguém que você tem que prestar atenção. Esse e talvez esse cara seja um filho da puta. Esse é um fenômeno da sociedade de massa, cara. O político virou ídolo e o comunicador também virou. E o cantor também virou. E o ator também virou. Mas ok o cantor e o comunicador virar ídolo, porque o papel dele não é decidir qual é as leis da parada ou ter esse poder. Nosso papel aqui como comunicador é falar merda, falar o que a gente pensa. Na verdade, por exemplo, a gente convida aqui uma galera de direita,
A gente convida uma galera de esquerda também, que geralmente recusa, agora que a gente tá conseguindo trazer os caras. Quem que vocês convidaram de esquerda? Ah, cara. A Tabata Amaral a gente convidou várias vezes, nunca... Já convidei várias Ela pessoas. não é muito esquerda assim, não, viu? Só pra dar um toque É, pra vocês. tudo bem, tudo É bem. que existe esquerda hoje, Boulos? Porque, na minha opinião, não existe, tá ligado? O que você Depende qual é tem... o conceito. O que eu considero como esquerda, pra mim, assim, o que define a esquerda, né, é quem luta contra a desigualdade social como o primeiro conceito. A desigualdade em todos os níveis. Então, desigualdade social, nós estamos falando de desigualdade racial, de desigualdade de gênero. E, ligado a isso, quem defende um maior protagonismo do povo na política. Para mim, a minha definição básica de esquerda é essa. Nesse conceito de esquerda existe muita gente de esquerda. Isso passa por ter um Estado maior? Isso passa, assim, quando você defende combate à desigualdade social, quais são os meios que você tem de combate à desigualdade social? O setor privado não é um meio. O setor privado... É um dos meios. Ele é um meio não, o setor privado ele lucra. Nesse sentido, ele concentra. Mas ele também cria... Não distribui. Mas ele cria oportunidades. Ele Claro. gera renda e ele, portanto, tira pessoas de situações piores para melhores. Ele gera renda. Nesse sentido, ele pode até reduzir a pobreza, mas não reduz a desigualdade. Porque a renda que ele gera aqui na ponta, ele capitaliza 10 vezes mais na outra ponta. Então isso aumenta a desigualdade. O que o Estado faz? Qual é o papel que eu vejo do Estado? É justamente a regra do setor privado é a regra do mercado. Né? É essa lei, é oferta e procura, é quem tem mais ganha mais e passa por meio de emprego, e esse emprego é o que justamente vai gerar a riqueza que ele vai se apropriar, vai capitalizar. Beleza, a riqueza vem do trabalho. Né? Não só. A riqueza essencialmente vem do trabalho. Vem de novas ideias. Sim, mas isso é trabalho intelectual. É uma forma de trabalho. Isso é verdade. Né? O trabalho não é só manual. Não é manual, e tal, é. Existem mas a riqueza é produzida pelo trabalho humano. Com certeza. E quem se apropria dessa riqueza do trabalho humano são os donos das grandes empresas, no caso de uma sociedade capitalista. O papel do Estado, eu enxergo como um papel distributivo. O Estado tem que chegar aqui e dizer, ó, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. E aí eu vou pegar isso que eu arrecado através de impostos, arrecadando de uma forma distributiva, tirando de quem tem mais, e redistribuindo na ponta, dando mais oportunidades para quem tem menos. Nesse sentido, o combate à desigualdade passa por um Estado que seja forte o suficiente para poder cumprir esse papel. Entendo. Mas você realmente acha que a desigualdade é um problema ou a base, por exemplo, a pobreza é um problema? Porque veja, no meu ponto de vista, o que eu acho é que assim, se a gente tivesse um cara que ele é considerado, por exemplo, o cara mais pobre possível na nossa sociedade é um cara que tem uma casa, que tem uma vida digna. Esse é o cara mais pobre possível. Por mais não que é, o cara mais... não é. Eu tô entendendo, tô entendendo. Mas por mais que o cara mais rico possível seja ultra rico, o cara mais pobre possível tá vivendo com dignidade. Isso ainda assim é um problema? É que esse tipo de sociedade, do meu ponto de vista, ela é absolutamente utópica. Não necessariamente. Porque a gente tem micro-sociedades que funcionam assim. Mas que funcionam assim com base também na exploração da pobreza de outros, né? Foram sociedades que historicamente se construíram como metrópoles de outras colônias, né? Para existir uma Europa com padrão de vida como ela tem hoje, existe uma África com padrão de vida que ela tem hoje. Existe uma América Latina com padrão de vida que ela tem hoje. Eu concordo, mas eu discordo disso aí. Mas, historicamente foi assim Como é que que se é construiu. Não, eu concordo que... eu concordo que eu acho que a África teve um papel fundamental em gerar riqueza para a Europa, tanto que, por exemplo, a Índia, não sei que não está na África, mas a Índia era colonizada pela Inglaterra e muita riqueza foi extraída de lá. Eu entendo esse argumento. Eu acho que a gente só não pode esquecer que existe muito que se gera... Tipo, toda a riqueza do mundo não foi tirada de alguém. Existem riquezas que é tirada literalmente do nada, tá ligado? Você pega uma árvore, você corta a árvore e faz uma mesa, você transformou aquilo que tinha um valor X no valor 2X. E aquele valor... Tirado da natureza. Tirado da natureza. Mas aquele valor vem da sua criatividade e tal. Então, existem muitos recursos que vêm e que não necessariamente vieram porque uma civilização escravizou a outra, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não colocar todo o patamar onde a Europa tá nas costas de uma atitude dessas, entendeu? Mas você quer... Não, claro, eu não tô aqui... Eu tô aqui só questionando uma ideia de que a sociedade capitalista
é capaz de produzir para o mundo inteiro esse padrão que você se referiu. Que todo mundo viva bem e alguns vivam bilionariamente bem. Né? Isso... Por que eu digo? Vamos pegar um exemplo da própria dinâmica do capitalismo. Você acha que é incapaz ou é capaz? Eu acho que ela é incapaz de produzir isso. Acho que o capitalismo é incapaz pela sua própria dinâmica e pelas suas próprias leis. Vou dar um exemplo. Tá bom, depois eu quero contra-argumentar, mas vai. Mas vamos lá. Não, mas só para ser um pouco mais claro, dar um exemplo. O capitalismo, ele está baseado, sobretudo, numa ideia de livre concorrência. Então, para uma empresa... Vamos pensar um setor de águas engarrafadas. Né? O setor de águas engarrafadas tem essa aqui que é a Nestlé, tem a outra que é a Minalba, tem a não sei o quê. A Nestlé vai ganhar a concorrência, suponhamos aqui, fora mecanismos de monopólio, certo? Ela vai ganhar a concorrência se ela conseguir vender essa água por um preço mais barato do que a Minalba. Porque ela vai ir dominando mais mercados a partir disso. Para ela vender essa água a preço mais barato do que a Minalba, ela tem que melhorar as suas tecnologias. Então ela tem que, eventualmente, comprar uma máquina ou produzir uma máquina que produza 1.000 garrafinhas d'água em 5 minutos, enquanto a Minalba só produz 500 garrafinhas d'água em 5 minutos. Assim, o capitalismo estimula o desenvolvimento tecnológico, através da livre concorrência. E aí todas as empresas querem ter a tecnologia de ponta, porque com isso ela produz mais em menos tempo, e a partir disso ela ganha mercado. Mais competitivo. Muito bem. Isso gerou, ao longo da história, um avanço, várias revoluções industriais. A última que nós tivemos há 30 e poucos anos atrás foi a da microeletrônica e da robótica. Agora nós estamos vivendo uma nova, a 4ª revolução industrial, que é a do 5G e da inteligência artificial. A cada revolução industrial, se substitui o trabalho humano. Né? Então você tira... Quem produzia essa garrafinha era uma pessoa, passou a ser máquinas com a supervisão de uma outra pessoa. Então, o capitalismo produz, portanto, um desemprego estrutural. Na sua própria dinâmica, ele exclui gente. Ele não tem como absorver na mesma quantidade, na mesma proporção. Hoje em dia, sim, talvez. Em outros mercados. Talvez, não sei. Não, ele exclui. É bastante ver o aumento do desemprego no mundo. Sim. Você tem um desemprego e o que essas pessoas vão fazer para poder sobreviver? Vão para o trabalho informal, vai virar camelô, vai fazer... Vai empreender da maneira mais precária, porque às vezes essa ideia de empreendedor cria um mito de que as pessoas estão bem. Aí o motorista, claro. o motoqueiro que fica 12 horas em cima de uma moto e não consegue pagar aluguel no final do mês, é empreendedor. Não, cara, ele é um trabalhador super explorado, fudido, que não deixaram outra alternativa para ele. Um Uber, né? ou um entregador como empreendedor. Mas é assim que eles são tratados, Entendi. na linguagem de mercado. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A própria lógica, a dinâmica do capitalismo produz uma legião de pessoas que não cabem no sistema. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, que a gente acha que vai chegar num problema parecido mesmo, por exemplo, com a automatização de caminhões. Sim, inclusive teve um candidato... Sistema bancário. Lembra na época que você ia lá? Própria bolsa de valores, né? No celular hoje. Você faz o aplicativo, você transfere, você faz o seu... Você chegou a acompanhar a candidatura dos candidatos aos democratas pelos democratas? Lá nos Estados Unidos? Acompanhei muito por alto. Você chegou a ver o Andrew Yang? Não, eu tava mais atento na do Bernie Sanders, que é o que eu sou mais simpático. Mas ele é um cara que, tipo, ele propôs esse Universal Basic Income, ele que foi o candidato lá nos Estados Unidos que lutou por essa ideia. Mas eu ia falar uma coisa e eu esqueci o que era. Cara, puta merda, aí fudeu. Que merda, eu realmente esqueci, eu não lembro. Eu tô tentando lembrar, falei um monte de merda aqui pra ver se eu lembrava, eu não lembrei.